No dia 6 de maio, os russos capturaram Voronov, próximo a Severodonetsk, pavimentando ainda mais o caminho para um ataque em proporções maiores que viria, né? Voronov fica do lado direito, né? Você olhando o mapa de Severodonetsk, à sua frente, Voronov fica à direita, logo a cidade à direita, e Voevodivka é a cidade à esquerda. Primeiro eles capturaram Voronov. No mesmo dia, havia algumas informações preliminares que foram passadas por mídias ocidentais, como a The Independent, do jornal britânico, canais pró-ucranianos, até algumas páginas aqui de geopolítica do Brasil, que a fragata Almirante Makarov, da classe Almirante Grigorovich, da frota do Mar Negro da Marinha Russa, teria sido atingida por mísseis antinavio. Porém, não se teve nenhuma evidência disso de fato acontecer, e análises depois foram feitas em assinaturas de radares, etc., principalmente do radar satélite Sentinel-1, e não detectaram nenhum sinal de navio danificado ou pegando fogo ou afundado na área. O FIRMS da NASA também não detectou nenhum navio pegando fogo na localidade, depois viram que possivelmente poderia ser outro navio da Marinha Russa, de menor porte, muito menor porte, etc. No dia seguinte, 7 de maio, a Força Aérea Russa realizou um ataque com mísseis em Odessa, no que seria uma fábrica de reparos de aeronaves da cidade. E muita fumaça pôde ser vista na região depois do ataque. No mesmo dia, as forças russas capturaram a cidade de Nizhny, no Oblast de Luhansk, e desenvolveram uma operação de assalto em Toshkivka, até por conta das defesas que os ucranianos tentavam construir nessa área. As tropas russas também tomaram o controle da vila de Serednyia, em Donetsk, que fica ao norte de Liman e o sudeste de Izium, próxima à fronteira entre os oblasts de Kharkiv e Donetsk. Nesse caso, os ucranianos estariam cedendo terrenos para mover mais tropas para a do rio Donetsk. O bombardeio russo em Kharkiv também teria destruído o Museu Memorial Nacional de Literatura Hrigoroye Skovoroda, no oblast homônimo, após um incêndio que teria sido gerado pelos ataques, que teria destruído boa parte desse museu, e que alguns locais falam que está, digamos assim, incapaz de ser reconstruído por um bom tempo. Em Vassala, no Oblast de Kharkiv, a artilharia das forças terrestres da Ucrânia, de forma indireta, destruindo, no caso, o alvo sem atualmente ver o próprio, inclusive sendo atingiu posições russas que continham bastante munição, como foguetes, nessa localidade. Já começando o dia seguinte, dia 8 de maio, nós tivemos um grande incêndio em Perm, na capital do Oblast homônimo. Fontes locais e canais, principalmente canais pró-ucranianos, diziam na época que era um canteiro de obras da Escola Técnica de Aviação local que estava pegando fogo, mas não se teve maiores informações sobre o ocorrido. No dia 9, a mídia ucraniana informou que o centro comercial e de entretenimento Riviera, em Odessa, foi atingido por foguetes russos e o incêndio começou. Canais pró-ucranianos afirmaram que isso era um crime, que isso era o bombardeio deliberado de áreas civis, porém, alguns canais, inclusive pró-russos, outros veículos de mídia, informaram que este shopping center
que foi atingido por ataque de foguete, era usado como armazém para armazenar, no caso, equipamentos, etc., para as unidades das Forças de Defesa Territorial da Ucrânia. No dia 10 de maio, os ucranianos recapturaram as vilas de Pytomnik, Rubizhny, que não é a de Luhansk, é a de Kharkiv, Verkhny Saltyev, Boroschova e Slobozhansk, todas no Oblast de Kharkiv. Os russos dizem que isso são recursos táticos, alguns recursos táticos, e que essa frente em Kharkiv é apenas uma distração para cercar as tropas restantes no Donbass. As autoridades da região de Kherson, inclusive, no mesmo dia apelaram ao presidente da Rússia, ao presidente da Rússia para incluir a região na composição do país, disse assim o chefe da administração civil-militar da região. No dia 11, dia seguinte, as forças russas e da República de Luhansk capturaram a área de Zoria e da fábrica química adjacente acima de Voyevodivka. A RIA Novosti publicou um vídeo das forças chechenas, incluindo forças sobre Akhmat, da Rosgvardia, né, que são forças especiais da Guarda Nacional da Rússia, dentro da localidade de Zoria e da própria fábrica em si. Далеко до них тут? Уже метров 300-400 позиций стоят. То есть вот это завод уже, да, по сути? Ага. Ну, они снайперы работают. Двигаемся дальше. Uma tripulação, foi publicado um vídeo onde uma tripulação do exército de helicóptero russo filmou uma explosão de nitrato de amônio perto de Kramatorsk, em Donetsk. Depois que a Rússia bombardeou a área, a mídia propagando o local. Não se teve mais informações sobre possíveis consequências disso, etc. Junto com a área de Zoria, a Milícia Popular de Luhansk anunciou a captura de Voyevodivka no dia 11 de maio, que fica ao lado de Severodonetsk, bem como o mini-distrito de Yuzhny, no Oblast de Luhansk, basicamente cercando a cidade, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, visto que já ocupavam toda a parte de trás da cidade. No dia 12 de maio, no caso ontem, de 8 a 12 mísseis russos atingiram Kremenchuk, no Oblast de Poltava. O alvo seria refinarias de petróleo e outras instalações de infraestrutura. Também ontem, o Estado-Maior-Geral da Ucrânia publicou um relatório matinal, onde eles informaram que as forças russas conseguiram cruzar o rio Siversky Donets, na direção de Limansk e também de Zelena Dolina e Novoselivka, após outras tentativas que teriam sido fracassadas de algumas companhias de tentarem cruzar a área. Ontem, as primeiras unidades das forças russas e da milícia de Luhansk, após tomarem Voronov e Voyevodivka, ou seja, cercando a cidade, tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo, sendo que já estavam cercando por trás, né, pelas posições que já haviam ocupado, entraram finalmente em Severodonetsk e os primeiros combates começaram, e entraram principalmente a partir de Rubizhny. Algumas informações saíram de que os ucranianos estariam recuando em Severodonetsk, visando evitar um recuo futuro, porém essas informações precisariam de maiores confirmações.